gente age de forma automática com nossas finanças porque é confortável. Então toda a rotina que a gente tem de comprar algo, de ir no supermercado, de comprar na internet, a gente segue um padrão, a gente segue um viés automático que é inerente de você querer ou não. Olá, tudo bem? Me chamo Leonardo Gomes, sou sócio do Vista, planejador financeiro pessoal, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo onde a gente vai falar sobre como fazer com que o seu cliente faça de uma vez por todas os lançamentos manuais. Mas primeiramente, pessoal, segue o nosso canal, curte esse vídeo aqui, compartilha com os amigos, com as pessoas que possam se interessar pela carreira, que a gente vai continuar produzindo conteúdo para o planejador financeiro pessoal. Bom, pessoal, a gente já falou em outros vídeos sobre a questão do comportamento, sobre a questão da importância do cliente ser proativo, dele ter um orçamento proativo, a gente já falou sobre diversos temas relacionados ao porquê que é interessante, né, o cliente ter esse conhecimento e principalmente ele ter essa experiência, né, de engajar com o orçamento dele no início do trabalho. Hoje eu quero trazer para vocês algumas táticas, né, ou técnicas que você pode usar com o seu cliente para que ele possa perceber, principalmente ali no início do trabalho, o porquê que ele tem que se engajar. E eu vou voltar aqui para a parte do comportamento, eu vou trazer um pouco hoje de psicologia financeira, um pouco de Daniel Kahneman, o que ele ensinou pra gente, né, com toda a base de conhecimento da literatura dele. Eu acho que tem muita coisa legal que você pode trazer para o seu cliente numa primeira interação, para que faça com que o seu cliente perceba a importância de fazer os lançamentos manuais, nem que seja por um tempo determinado. Bom, então relembrando, por que é importante o seu cliente lançar de forma manual, né? Ou seja, a gente no Vista tem integrações, tem integração bancária, a gente tem o upload de extrato, mas a gente sugere que no início do trabalho o planejador tente fazer com que o seu cliente faça um lançamento manual para que o orçamento seja feito de forma proativa, para que o cliente possa enxergar mais, tomar uma decisão melhor sobre a vida financeira dele ao longo do dia a dia. Agora, mesmo assim, pode ser que o seu cliente não enxergue a importância disso, que ele veja essa sua justificativa como algo vago, que para ele não faça sentido. Então eu vou tentar ensinar para vocês alguns storytellings para que você possa utilizar com o seu cliente para mostrar por que é importante e por que o comportamento é muito mais importante do que o controle. Lembrando, o seu cliente ele pode ter vindo de uma experiência de ter feito anos de planilha de Excel, anos de usar outro aplicativo e nunca ter dado certo. Mas isso se dá principalmente porque geralmente aí o problema não é o controle, e sim como ele tem tido o comportamento dele com as finanças. Ou seja, ele pode ter a planilha por 10 anos, usado vários aplicativos, mas nunca conseguiu evoluir na vida financeira. E aí quando você questiona isso, ele vai falar para você, olha, eu tenho tudo sob controle. Mas na verdade o que falta para ele não é controle, e sim uma visão de planejamento e como ele pode melhorar o comportamento dele. Então quando eu estou tendo esse papo com o cliente sobre o orçamento, sobre engajamento, sobre como é importante conhecer o próprio orçamento, geralmente eu pergunto para o cliente, você se lembra a última vez que você foi no supermercado? Aí o cliente vai falar, olha, lembro, foi ontem, ou foi anteontem, foi 3 dias atrás. Então se ele não tiver ido para o supermercado recentemente, pergunte para ele qual foi a última compra que ele fez, por exemplo, uma compra maior que custou mais de R$100, por exemplo. Mas aí digamos que ele tenha falado, eu fui ontem, fui anteontem no supermercado. E aí eu pergunto, o que você estava pensando na hora que você estava na fila do caixa, prestes a pagar a conta, o que estava passando ali pela sua cabeça? Aí você vai falar, eu não lembro, eu estava pensando sobre meu filho, minha filha, eu estava pensando sobre algo que eu tinha que fazer. Então assim, as respostas vão ser diversas e de fato vão acontecer, o cliente muitas vezes não vai lembrar. Então a partir disso você pode elaborar um pouco mais, perguntar, enquanto você passava, né, ia comprar lá o tomate, ia comprar uma cebola, ia comprar alguma coisa, o que você estava pensando naquele momento da compra? Do que você estava refletindo? Para ver se o cliente lembra algum tipo de processo de tomada de decisão naquela hora. Aí ele vai te falar que lembra de X, Y, Z, o que ele estava pensando. E aí você pode pegar agora outros temas. Então perguntar para ele, o que você estava pensando a última vez que você foi pagar uma conta no restaurante? Ou você foi comprar uma passagem online? O que você estava pensando quando você foi fazer uma compra de algo, de alguma outra coisa na internet? Ou então, enfim, ao vivo? O que você estava pensando naquele momento daquela compra? E aí o cliente vai falar, muito provavelmente vão ter diversas respostas, mas basicamente o intuito dessas perguntas é mostrar para o cliente que nós, seres humanos, agimos de forma automática na grande maioria do nosso tempo. Por quê? Porque agir de forma automática é confortável. E isso foi Daniel Kahneman que nos explicou com relação às nossas finanças. A gente age de forma automática com nossas finanças porque é confortável. Então toda a rotina que a gente tem de comprar algo, de ir no supermercado, de comprar na internet, a gente segue um padrão, a gente segue um viés automático que é inerente de você querer ou não. Por quê? Porque a nossa mente funciona dessa forma. Ela busca o conforto de algo automatizado, que você não tem que parar para pensar. Quando você tem que parar para pensar, geralmente demanda um esforço maior seu. Mas aí quando você para para pensar, de fato você cria melhor um processo de tomada de decisão. Então é importante o seu cliente nesse início de trabalho, para ele se engajar com o trabalho, não necessariamente se engajar com o orçamento, mas se engajar com o comportamento, que ele saia do automático um pouco. Ele vai ter que parar para pensar. Então pensa nesse perfil do cliente que não está conseguindo evoluir ou precisa melhorar o comportamento. Ele vai ter que sair do automático, ele vai ter que rever esse processo dele ali na hora de comprar no supermercado, na hora de comprar no restaurante, na hora de comprar uma passagem. E aí que entra você, vai falar,
falar, olha, nessa hora a gente precisa criar um novo processo. Muitas vezes é usando um aplicativo para poder lançar na hora, para poder enxergar qual é a meta que você pode gastar na hora. E esse nudge, né, que aí já vai ser outra literatura da psicologia econômica, esse empurrãozinho do aplicativo vai fazer com que o seu cliente na hora tenha que se forçar a parar para pensar. Ou seja, ele vai sair do automático e vai parar para pensar no lançamento que ele está fazendo, no quanto ele pode gastar. Então esse é um argumento muito legal que você pode usar no início do trabalho para que o cliente possa, quando ele está comprando algo no supermercado, quando ele está comprando na internet, quando ele está comprando no restaurante, não é que ele vai mudar o controle financeiro dele. Ele vai mudar a forma do comportamento dele na hora da compra. Ele vai ter que sair do automático, ele vai ter que parar para pensar. E o aplicativo, ele é esse empurrãozinho, esse nudge que vai fazer com que ele possa parar naquele momento e analisar. E aí traga no início do trabalho que isso não precisa ser feito a vida inteira, porque depois vão ter as integrações. Mas esse exercício de parar para pensar, de sair do automático, é bom para pessoas também que estão superavitárias, é bom para pessoas que estão numa rotina no automático, que muitas vezes tem que parar de fato para repensar algumas prioridades. E falar assim, poxa, realmente eu tive que parar para pensar nisso, porque eu estava gastando com coisas que não tinham necessidade. Então, essa é uma forma de você trazer à tona essa conversa, de você bater um papo com o seu cliente sobre isso. Façam isso no início do trabalho, porque aí você vai mostrar para o seu cliente que não é simplesmente lançar o que entre o que ganha. Ele vai estar ganhando uma grande melhoria no comportamento dele, vai mudar a forma como ele pensa, a forma como ele age, a forma como ele toma decisão. Você está ajudando ele a criar um novo processo de tomada de decisão. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.